Estamos lá. E aí, pessoal, com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje eu estou aqui com esse meu amigo querido, ele que é praticamente o protetor da língua portuguesa. Então, a gente vai falar com ele agora, o Fernando Bispo da Silva, o Bispoeta. Agora eu vou falar para vocês aqui o que ele me mandou aqui como introdução, porque eu acho legal que ele colocou aqui coisas que vocês precisam depois de conhecer. Olha só, ele escreveu assim: Fernando Bispoeta, né? Fernando Bispo da Silva Bispoeta. Sou poeta, declamador, professor, revisor e sonhador. Isso é a parte mais linda, né? Integrante do coletivo Poetas do Tietê há mais de 10 anos. Tem um canal no YouTube, já compartilhei em média 300 teleaulas da língua portuguesa. Olha isso, gente. E convido a todos a se inscreverem. Inscrição é totalmente gratuita. Meu legado é passar meu conhecimento a todos que estiverem interessados. E aí, seja muito bem-vindo. Olha só que coisa mais linda. Isso sim que é missão. Parabéns. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Paola. Fico muito feliz, Imagina. muito honrado em participar do Radiola, para todo mundo. Isso aí, Eu gostaria de começar, você falou em transmitir conhecimento, me fez lembrar a minha querida professora, a doutora Simone Go, que ela dizia sempre o seguinte, que a nossa missão, a nossa tarefa é socializar o conhecimento. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, porque quando se fala em ensinar, dá a impressão que é sempre de cima para baixo, mas não é assim. Eu aprendo todo dia com os alunos e procuro, dentro do possível, compartilhar também um pouco que eu sei. Então, eu acredito que a Simone conseguiu, a doutora Simone, minha querida professora, conseguiu embutir em mim essa ideia da socialização do conhecimento. E essa é a minha tarefa, né? Eu acho que o conhecimento não pode ser guardado, não pode ser guardado. O que eu sei, eu preciso, de fato, socializar. Isso aí, também concordo. Ainda mais você, sendo uma pessoa que pegou isso como uma missão, aí que você vai ter que compartilhar mesmo. Agora, falando em missão, falando em histórias e tudo mais, a gente aqui quer saber a sua história. Então, bispo, ou bispoeta, como você quer que eu te chame? Eu vou ficar te chamando de vários nomes. Bispoeta. Olha só. Bispoeta. Você vê que até o nome, né? O bispo com poeta já é perfeito, né? Parece até que é o sobrenome mesmo, né? Então, a gente sempre gosta de saber a história, né, do artista, da pessoa que vem aqui, porque é sempre muito interessante. Da onde que veio, né, esse seu talento, essa sua paixão com a arte, com a poesia? Isso vem desde criança? Tinha alguém que era artista? Ou você se inspirou com alguém de fora? Conta aí pra gente a sua história, por favor. Bom, antes de eu ingressar no curso de letras, que, aliás, eu fiz tardiamente, eu concluí aos 53 anos, foi minha primeira graduação aos 53 anos. Antes disso, eu sou espírita, e eu ouvia muitos poemas espíritas, lia muitos poemas espíritas, e tinha vontade de memorizar alguns deles, que eu achava linda aquela recitação, quando eu ia nas sessões e via algumas pessoas recitando, eu achava maravilhoso. O Chico Xavier recitava alguns poemas, e isso me despertou aquela vontade de falar, não, eu também preciso memorizar. Agora, o meu primeiro poema, memorizado, antes do curso de letras, antes de adquirir as técnicas de memorização, demorei um bocadinho, sofri um pouco, quase um ano para memorizar, mas consegui memorizar o meu primeiro poema. Se você me permitir, eu posso até recitá-lo para você agora, que é Ante Jesus, é um poema psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Jesus Gonçalves. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas,
Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque, a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso em meu coração. Hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino, no turbilhão das chagas redentoras. Esse poema é Ante-Jesus, um poema de Jesus Gonçalves. Tem toda uma história, não vou me estender para contar toda a história do poema, mas é um poema composto de 2 sonetos, você deve ter percebido. E, olha, deu trabalho. E agora, fiquei sozinho, cadê a Paola? Vamos esperar a Paola voltar. Cadê a Paola? Paola, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Paola, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Paola, cadê você? Vim aqui só para te ver. Caiu a conexão. Cadê Paola? Ela deve estar tentando lá fazer a reconexão. Estou aguardando aqui, Paola. Continuo aguardando. Ah, voltou! Você estava me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, eu estava aqui assim. Cadê você? E só... Você tinha sumido, mas tudo bem. Agora então, estamos conectados. Eu coloquei aqui... Você vê como é que são os desafios da vida, né? Eu mutei o microfone para voltar, eu não estava. Enfim. Oh, meu Deus. Maravilhoso. Ei, eu estava ouvindo, queria aplaudir, mas não sai nada. Parabéns. Meu, como é que você consegue guardar tudo na cabeça assim? Caramba. São aqueles que mais tocam no coração e acabam ficando. Eles ficam, parece que já fazem parte de mim. Caraca, é como se eles tivessem gravado fogo. Como se fosse uma tatuagem, sabe? Cada um desses poemas que eu memorizo e que ficam entronizados, é como se fosse uma tatuagem, fica gravado dentro de mim. Parabéns. Fico impressionado. Eu não tenho memória para textos muito longos, eu não tenho memória. Se eu não tiver a música, eu acho que eu não consigo memorizar. Não, a música é muito legal, a música serve como base. E só para complementar essa questão da memorização, agora, durante a pandemia, parece que aflorou de vez a minha veia poética de escrita. Antes eu não escrevia tanto. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para não enlouquecer ficando em casa, né? Porque a gente trabalha, tem meu trabalho, mas ficar só em casa, principalmente naquela fase mais séria da pandemia, em que a gente nem saía na rua, só saía para farmácia e já voltava imediatamente para casa.
e eu danei, não parava mais. E já não consigo mais. Eu não consigo mais memorizar todos os meus textos, não consigo. Mas também você tem muitos, né? Agora, espera um pouquinho aí que a gente já vai entrar nessa parte aí. Vamos voltar um pouco lá no passado, né? Vamos entender aí como você, quando era criança, você tinha essa influência da poesia? Você já gostava, já? Talvez menos influência da arte poética, mas já aos 8 anos perguntaram para mim, o que você quer ser? Qual curso que você pretende fazer? Eu nem sabia do que se tratava, falei letras. Caraca! Isso aí é bem espiritual, meu. Letras. E aí essa ideia de fazer o curso de letras veio me acompanhando. Antes de fazer o curso de letras, por uma questão até de praticidade, porque era mais tranquilo para mim naquela oportunidade, fazer o curso de magistério. Agora já está extinto, meu diploma de magistério já não vale mais, mas eu cursei o magistério também, 4 anos. E não me arrependo, foi um curso maravilhoso, que me deu a base para dar aula para os pequeninos, inclusive para a pré-escola. Mas agora já não posso mais. Agora, se eu quiser dar aula para a pré-escola e para o ensino fundamental, o Fundamental 1, eu tenho que fazer pedagogia, ou, no mínimo, fazer uma pós-graduação. Mas tenho muito bem nessa área, eu acho que o caminho está com esses pequeninos, porque é ali que nós vamos conseguir de tudo. Porque a formação nossa, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que desandou a formação dos pequenos. Você vê que a nossa leitura, o nosso nível de leitura no Brasil e de operações matemáticas é muito baixo. É muito baixo. Tem pessoas chegando no curso superior com deficiências. E essas deficiências acabam indo até o final do curso superior. Então, tem pessoas que me procuram como professor particular para sanar essas deficiências. Só para, eu não sei se eu estou falando demais, se eu tiver, você, por favor, me corta na hora. Calma, que aqui é democrático, que você pode falar, a gente até adora que fale como uma radiola. Então, você pode falar, só que eu vou te voltando assim, quando tem algumas perguntas. Pode falando, que depois eu mesmo te puxo e te levo lá onde eu quero te perguntar as coisas. Pode falar. Dessa questão que eu estou falando, não sei se você conhece aqui no Brasil o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Não conheci, não. Poxa vida, eu vou ter que pegar um livro. Eu posso pegar um livro? Pode. Fazer uma pergunta, gente, enquanto ele pega o livro aí. Vocês estão ouvindo bem a transmissão? Alguém poderia aí escrever, por favor? Eu vi aqui que a Cissa, ela escreveu aqui muitos vivas ao bispoeta. Então, um beijo aí para a Cissa também. Aí, quem é? José Vicente? Não tinha conhecido, eu não conhecia ele, não. Ele é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, entre outros títulos. Ele é doutor em educação, entre outros títulos. Ele me chamou para dar aulas particulares para ele, porque ele queria rever alguns pontos que estavam meio apagados, e porque ele iniciou o curso dele de pós-doutorado. Olha só, como diante desse um homem doutor em educação, chamar um graduado como eu, um simples graduado, para dar aula para ele. Eu até consegui dar 3 aulas. Simples, hein? Mas esse homem é muito ocupado, é difícil, ele tem muitas atividades, e eu acabei conseguindo dar só 3 aulas para ele. Estou esperando que ele me chame para... Mas para você ter uma ideia de como... Tudo bem, ele teve uma formação, a formação básica, um pouco parecida com a minha e com a da Elide também. Porque, não sei se você sabe, Paula, com a progressão continuada agora, as pessoas não repetem mais de ano. Você pegou isso também, não? Não. A progressão.
Não? Ah, que bom, que ótimo. Mas muitas pessoas pegaram essa parte. Exatamente. Então, tinha que ter média, a nossa média 7, e se não soubesse ficar, repetir o ano. Agora não, agora, com a progressão continuada, as pessoas, a ideia da progressão continuada é fazer com que os alunos não desistissem da escola. Isso teve um lado bom, conseguiram fazer com que os alunos não desistissem. Agora, por outro lado, acabou gerando deficiências. E essas deficiências chegam até o curso superior. Mas espera, mas a grande maioria das crianças, elas se esforçavam para estudar. Sim, sempre sim. Era um ou outro que repetia, pelo menos, até mesmo com os meus irmãos, porque depois que eu terminei, eu tenho um irmão ainda de 16 anos. Não, 17 agora, ele fez 17. Então, eu vejo que ele é totalmente diferente do que com o meu irmão que era antes dele, que tem 28 anos agora. Mas meio que quando eu crescia, via que eles tinham ainda o mesmo problema que a gente. E a mesma solução também, estudar, né? Tem que estudar. Então não é que todo mundo era ruim totalmente, né? Não sei o que aconteceu. Claro que eu acho que o problema também é o analfabetismo funcional, né? Pessoa lê, mas não lê. Pessoa lê, mas não entende. E ir para a escola e não entender. Isso tudo é muito complicado. Agora, a minha voz é uma voz ainda pequena diante dessa enormidade. Isso é uma enormidade, esse problema. Eu, como professor, pediria para que se encerrasse essa progressão continuada agora e que as pessoas realmente saíssem da base, que é o ensino fundamental, alfabetizadas, ou letradas, como querem alguns, e sabendo fazer as operações corretamente, as operações matemáticas básicas, para ela depois não ter que ficar se preocupando com ter 8 vezes 9 lá na frente, porque isso tem que ser uma coisa já entronizada. Ela não tem que ficar se preocupando com isso. E a mesma coisa a questão de escrever mesmo, escrever um parágrafo, escrever um texto, fazer um bilhete, fazer uma comunicação escrita, alguma coisa perdeu. Pode falar. Mas Paulo, sabe o que eu percebo? Esse boicote que tem na educação? Que, por exemplo, você estuda sem meta. Faculdade, ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. Aí você fica lá naquele limbo de pensar, vou estudar, eu não vou fazer faculdade. Vou estudar, eu não sei o que eu vou estudar para a faculdade. O que eu vejo daqui, que é uma coisa simples, que não é que não poderia ter aí, porque olha só como é que é o choque de realidade que eu vejo, que me faz ficar nervosa. Quer dizer que Europa é um lugar onde está muito evoluído e Brasil não. Porém, o que me explica é que quando eu estou achando aqui que, às vezes eu olho e falo assim, nossa, a gente já está tendo televisão de plasma de não sei quantos milhões de metros, né? Você vai lá, aquelas polegadas enormes. Aí eu vou ver, no Brasil, tá igual. Quer dizer, o povo já está conseguindo ter as mesmas coisas que tem aqui. Não é igual antigamente, que era depois de 5 anos, depois de 10. Não, chega na mesma hora. Quer dizer, para isso, o brasileiro pode fazer. Mas por que o brasileiro não pode fazer uma coisa que é simplesmente o que tem aqui na escola? O que eles fazem? Em vez de ter um colegial perdido, igual a gente tem um colegial que eu, sinceramente, eu fiz colegial 3 anos, no último ano eu paguei particular, eu fiz um supletivo e paguei, porque todos os outros anos eram iguais, eu não tinha nada, assim, não evoluía o negócio. E aí aqui o que eles fazem? No colegial... Cadê a Paola? Vai recitando? De tudo, meu amor, serei atento antes,
e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, soneto da fidelidade. Paola, eu não sei onde você foi, você sumiu daqui. Obrigado, a internet está bailarina, mas parabéns aí. A gente se vira. Obrigada aí por você ter salvado aí com uma poesia. Olha só, então, só para terminar isso aí, a gente espera que não caia tanto a informação. Eu tô com a internet tão lenta, gente, vocês não estão entendendo o sofrimento que eu tô passando aqui. A Elide tá aí perto de você? Ela tá no quarto. Será que ela pode te dar a resposta que eu tinha te perguntado? Porque aqui eu não estou conseguindo atualizar, para saber se o pessoal está ouvindo a gente direito, se não está dando alguma interferência. Porque eu estou ouvindo um pouco de interferência. Deixa eu ver aqui. Que quando você fala, dá eco. Viu? Então, é isso mesmo. Eu estou com algum problema aqui. Deixa eu ver, agora melhorou? Olha, para mim tá legal. Para mim não tá chegando com eco. Eu não sei por que tá esse eco, gente. Aí. Tá. Para mim, até agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para me fechar de aba, porque às vezes eu tenho alguma coisa aqui aberta e não tô sabendo. Peraí. Tá bom. Pode ir falando alguma poesia, que eu vou procurar aqui. Tá bom. Se você quiser. Eu vou falar alguma assim. coisa. Tá legal. Então, só para dar continuidade naquela história que nós começamos a falar, a respeito da poesia, agora, a leitura está muito diretamente ligada à poesia. E esse amor pela leitura me foi despertado aqui mesmo no bairro, na Biblioteca Monteiro Lobato. Quando vocês estavam no Brasil, acho que você chegou a conhecer essa biblioteca. Fica aqui muito perto de onde nós moramos. Nessa biblioteca, no passado, existia uma sala de jogos. Eu, como criança, meu objetivo, logicamente, era a sala de jogos. Mas, para chegar à sala de jogos, tinha que passar primeiro pela sala de leitura. Na sala de leitura, era obrigatório ler uma obra de verdade para poder chegar depois com uma ficha na sala de jogos. O que eu fazia? Peguei toda a obra de Monteiro Lobato, a obra infanto-juvenil, e devorei. Reinações de Narizinho, tudo que dizia respeito ao Monteiro Lobato eu li, mais uma parte de outras literaturas também. Foi daí que despertou esse meu amor pela leitura. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa livraria. Nessa livraria também me concediam essa maravilha de poder ler à vontade o que eu quisesse, desde que eu não fizesse orelha nos livros. E foi assim que eu fui. Foi se tornando um hábito para mim a leitura, que eu mantenho até hoje, dentro do possível. Tenho lido menos e tenho escrito mais agora. Eu reservo algumas horas do dia para ler revista, para me atualizar, e uma parte do tempo também reservo para poder escrever. Modestamente, tenho algumas... Interessante, Paula, que eu tenho me dedicado a escrever poemas curtos agora, poemas só de 4 sílabas, de quatro versos, chamada trova, quadra, e sempre no formato heptassílabo, que são os versos com 7 sílabas, e de preferência rimados. Eu gosto muito da rima, a rima me faz bem, eu gosto de fazer os versos rimados, no formato ABBA. Não sei se você lembra disso. Não. O primeiro verso
rimando com o último e os dois internos rimando entre si. Sempre legal. Não me lembrava, não. Se você quiser um exemplo, tem um curtinho que esse eu gosto muito e acabei memorizando. Não acredite em mentira, peta, falácia ou fake news. É tudo 1º de abril. A farsa cai e o mundo gira. Entendi. Muito bom. A gente vai brincando com as palavras, né? Eu gosto disso. Eu gosto de brincar com as rimas e brincar também com as palavras. E sempre... Pode falar. É por causa do eco, desculpa. Eu acho que a rima no Brasil, ela é muito original nossa, assim, um jeito nosso. Porque eu vejo a rima aqui de um outro jeito. O som da nossa rima é muito gostoso. É bem diferente. Não sei se em outros países, assim, é tão agradável, mas eu acho que a gente também tem o costume, né? E a nossa rima é muito criativa. Eu vejo essa criatividade. A gente consegue ir para lugares muito doidos para fazer a rima também, né? Agora... E o que... pode falar, Paulo. Não, continua aí, porque eu estou tentando resolver ainda o problema aqui. Pode falar. Não. Tá. O que facilita muito também essa questão dos versos de heptassílabos, os versos com 7 sílabas, é que a nossa fala, eu aprendi isso no curso, é muito heptassilábica, é muito formada, as frases que nós compomos, em geral, são heptassilábicas. E os rappers heptassilábicas, versos com 7 sílabas. Por exemplo, vou fazer uma aleatória aqui. Você quer casar comigo? Olha, tem 7 sílabas. A gente despreza sempre a última, só conta a última que tem um acento tônico. Despreza sempre a última. E a nossa fala, em geral, tudo que nós falamos é muito parecido com isso. Sabendo disso, os rappers e o pessoal também do forró acaba compondo, e também o pessoal que faz aqueles... agora eu me esqueci do nome. Repente. Cordel, repente, exatamente. O cordel é todo baseado em 7 sílabas. Eles contam toda uma história dividida em várias estrofes, baseada em versos de 7 sílabas. E é muito bonito, é muito legal mesmo. Eu admiro muito o trabalho do pessoal cordelista. Inclusive, os poetas do Tietê, os poetas do Tietê costumam brincar com a canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Se o Paulo estiver ouvindo aí, ele vai gostar disso. Vamos primeiro pensar, né? Minha terra tem palmei, onde canto sabia. 7 sílabas. Então, dá para fazer em vários ritmos. Então, dá para fazer, por exemplo, no funk. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabia. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabia. Mas dá para fazer também em outras batidas. Dá para fazer também no rap. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Dá para fazer em forró, dá para fazer em vários ritmos. Isso, exatamente. E isso é muito legal, que parece que existe uma junção entre o verso clássico, entre o rap, entre o forró e entre o funk. Parece que existe toda uma junção parece que conversam entre si todas essas estéticas. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso. Olha, eu aprendi a Paulo... por causa disso. Pode falar. Paulo acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Ele falou que ele está ouvindo sim, mas ele não está conseguindo comentar aqui no chat. Mas eu também não sei o que pode ser. Eu já não estou conseguindo entender meu porque eu estou com eco. Não. Agora, quem comentou aqui foi o André.
Bispoeta, o melhor declamador do país. Até lendo bula de remédio dá gosto de ouvir. É verdade, concordo. Esse André é muito legal, viu? Ô, O André André, também tem uns... esse André também. Ô, André, você tem que vir aqui também no Radioaula, cara. Me contata no WhatsApp, por favor, porque eu tentei achar o seu número, mas eu não achei. E até tentei te procurar no Facebook, eu também não achei. Enfim, voltando. Então, é uma métrica bem, assim, funciona, mas você tem que estar, né, direitinho, sabendo o que você está fazendo. O pessoal, o Paulo, por exemplo, Paulo gosta muito dos versos brancos. Eu gosto também, eu acho muito legal. Mas é que para a sonoridade, eu gosto muito da rima por causa da sonoridade, que me dá também uma base para a memorização. Então, eu me sinto mais confortável tentando memorizar um verso que seja rimado, porque aí eu já tenho no ouvido o ponto preciso para me dar aquela resposta da memorização. Eu acho mais fácil porque ele é mais musical quando é rima. É verdade. Ele é mais musical. Sabe o que eu fico pensando também, Paola? Às vezes as pessoas falam assim, mas esses poetas são ultrapassados, são antigos, mas eles são tão importantes que foram até musicados, por exemplo, pela Legião Urbana. Legião Urbana colocou numa das músicas os versos de Camões, que como é o nome da canção, Elidio? É a música do Anjo, né? Ainda que eu falasse a língua dos... que é o Monte Castelo. Tem toda uma história desse Monte Castelo. Então, veja como a importância desses versos de Camões para serem colocados na música do Legião Urbana. E também Renato? O Renato, ele, antes de fazer o Legião, ele era o trovador solitário, né? Exatamente. Poeta total. Não, e o Fagner também, né? O Fagner foi trazer o parnasiano Olavo Bilac para uma letra dele. É muito da hora. De estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto. Então, só para da importância dos versos parnasianos. Mas eu acho muito legal esse encontro do verso. Até uma coisa assim que eu vi, que o Fagner, ele tinha feito uma música com a poesia de Cecília de Meirelles, que deu um problema para ele. Agora eu não me lembro qual que é. Sim, deu um problema porque... Ai, por que eu não consigo sair daqui, gente? Peraí. Tá bom. Voltei. Que deu notífica. O Paulo falou alguma coisa aqui, ele apareceu na notífica que eu não conseguia tirar. Deu um problema porque a família da Cecília não gostou que ele cantou a música. Agora eu não me lembro qual que é a poesia que ele transformou em música. Aí ele estava falando que ele se arrependeu de ter feito, porque eles processaram ele, nada a ver. Eu falei, mas tá popularizando um poema. E hoje, olha só, a Cecília de Meirelles já foi ter nota de dinheiro, e ninguém mais lembra dela como deveria. Por uma pessoa ter tido a importância de ter estampado uma nota de um dinheiro de um país, né? Era, acho que, mais natural alguém fazer uma música com a poesia. Normal. E a família deu essa... Às vezes acontece isso, né? Algumas famílias de pessoas que fizeram tanto pela arte, pela literatura, pela poesia, pela escritura. Às vezes eles são anticultura, né? Vão contra a corrente. Não dá para entender. É uma grande bobagem isso. Tem alguns cantores, alguns compositores que têm essa questão de direitos autorais, biografia não autorizada. Bom, precisamos respeitar também, né, o ponto de vista. Eu acho que não, mas o problema é da família, porque, por exemplo,
o Renato Russo, o filho dele não autorizou a banda antiga. Aí também, tipo, você fala, tudo bem, você é filho de quem criou tudo isso, mas eu acho que ele não criou sozinho, né? Tudo tem um grupo, tudo tem outras pessoas ali para ajudar. Mas enfim, agora você que é essa pessoa assim que eu acho que quando a gente te conhece já entende que você é uma pessoa de outros tempos, né? Seu modo de falar, você é muito educado, muito culto e você transmite esse resgate. Eu acho que hoje em dia a praticidade ela está matando a língua portuguesa mesmo, porque como eu estava ouvindo, acho que até hoje eu vi uma pessoa que tem o pai que ele era, os pais que eram professores, quando as pessoas falam errado, né, o português. E a coisa mais fácil de falar, que até nós mortais que não somos da literatura, de letras, nada disso, que a gente às vezes pode escorregar, que é o para mim, né? Para mim fazer, para mim não sei o quê. E aí é complicado combater esses erros, né? Uhum. Tem uma grande discussão no bom sentido, né? Um diálogo grande a respeito dessa questão de certo e errado. Hoje, modernamente, alguns professores já não estão utilizando mais. Eu, por exemplo, não falo mais de certo e errado. Eu falo adequado ou inadequado. Por quê? Esse é vou falar para você agora, eu não sou muito de dogmas, muito de verdades, mas eu tenho um dogma. Esse, para mim, é o principal. A única certeza que eu tenho é que haverá mudança. Sim, verdade. Que haverá mudança. Esse é o meu dogma. Porque hoje nós estamos ainda nos adaptando a essa reforma, esse acordo ortográfico, e que tentou fazer com que os países lusófonos, os países que falam língua portuguesa, tivessem um padrão de escrita. É sempre bom lembrar que a escrita vai por um caminho e a fala vai por outro caminho completamente diferente. Eu acabei de dizer aqui agora, diferente. Não é assim que eu escrevo. Na hora de escrever, mesmo escrever, esse R do final da palavra, eu não falo escrever, enchendo esse R. Eu falo só escrever. No passado era assim, né? Por isso que tem muito marcado o som de voz das pessoas, né? Escrever, ler. Não corresponde. Por isso que a gente diz que existe o adequado e o inadequado. Dependendo da situação, é melhor utilizar uma linguagem mais formal, mas não também tão formal a ponto de só as pessoas daquele meio que vão entender o que eles estão falando. É o caso da língua dos magistrados, do Supremo Tribunal Federal. Tem horas que a gente ouve o que eles estão falando e fala, não, peraí, isso é uma outra língua, isso é um outro dialeto que parece que nós nem temos acesso. É tanto data vênia, tanto data plena, é uma linguagem tão rebuscada que parece que fogem do senso comum, fogem do mundo dos mortais. Cada grupo tem um código. Por exemplo, os próprios professores de língua portuguesa, a gente fala que tem o gramatiquês. E assim por diante. Poderíamos dizer lá que os jurídicos, os magistrados do Supremo Tribunal Federal, têm um idioma chamado juridiquês. E assim por diante. Cada grupo vai ter a sua fala específica de acordo com aquela necessidade de se comunicar. Agora, para o ser comum, para a pessoa comum, o que vale é o que se fala no dia a dia. Por exemplo, eu costumo dizer que a palavra ruim é uma palavra oxítona. Por quê? Porque o acento tônico cai na última sílaba. Mas eu acho que 95% dos brasileiros pronunciam como ruim, com força no U. Pode observar, pode prestar atenção. A maioria, até quando se vai falar assim, é ruim, hein?
Estamos dando força no U, sendo que é oxítono, não tem acento. Se fosse pronunciar como ruim, teria que ter acento no U. Mas tudo bem. Pode ser que com o tempo, pela força do uso, isso é muito importante dizer, acabe se tornando uma palavra paroxítona. Porque as pessoas de tanto... Olha, para você ter uma ideia, há um tempo atrás, se nós procurássemos no dicionário, a palavra magérrima, se nós fôssemos pensar, mas magérrima, o que é magérrima? Magérrima é uma pessoa muito magra, mas no passado não era aceito como magérrima. Ou nós falávamos que a pessoa era magríssima, ou falávamos que era macérrima. Nossa, o que é macérrima? Você se espantou, né? Macérrima é o superlativo absoluto formal da palavra magra. Mas hoje, se eu falar magríssima, as pessoas já vão falar, o que esse bispo poeta está falando? Magríssima? Mas não é magérrima? Magérrima ganhou status de dicionário. Então, os dicionários não sabem tudo. Simplesmente, eles vão sendo incorporados com novas palavras que vão surgindo de acordo com a necessidade de comunicação das pessoas. Isso vale tanto para os dicionários, que vão se atualizando de acordo com as necessidades das pessoas, como vale também para o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tem algumas palavras que nós fomos procurar hoje, nós ainda não vamos achar. Porque nós temos uma capacidade, você falou, e eu concordo com você, Paula, nós temos uma capacidade muito grande de improvisar, de criar novas palavras. Então, pegamos uma palavra em inglês, colocamos um ar, e no final, e pronto, formamos um verbo. É como stalkear, por exemplo. É como zapear. Vou zapear. E assim por diante. Pode falar, A nossa criatividade é tão grande que, tipo, me faz, assim, rir, às vezes, porque, por exemplo, forró, que a gente a trata tanto como uma coisa normal, né? Forró. Se você vai descobrir o nome forró, na verdade, era a parte fonética falada que o brasileiro entendia, porque o que acontece? Num tempo lá que a história eu não me lembro direito, mas tinha um campus de um lugar lá em Minas Gerais, onde tinha o exército. E aí, esse pessoal do exército hospitou o pessoal do exército americano. Coisa assim. Aí, sei que eles estavam lá, e aí, final de semana, eles queriam dançar, né? Agora, não sei se é de Minas Gerais. Bom, enfim, no Brasil, né, gente? Aí, eles iam lá dançar. Aí, eles falavam que eles abriam espaço lá do lugar para fazer essas festas para todos. E para todos, em inglês, é for all. For all. E aí, o brasileiro fala, vamos lá no for all. Pro for all, entendi isso. E aí virou forró, porque foi tirando. Então, a nossa capacidade de fazer virar uma marca, um jeito errado de falar, é uma coisa aí incrível. Então, assim, eu vejo que uma outra coisa também que aconteceu comigo, que eu ria muito aqui, é que, sabe quando você inventa, você fala assim, vou fazer uma palavra aqui, assim. Aí as pessoas ricas falam assim, nossa, está inventando palavra. Na verdade, tem algumas palavras que a gente pensa que está inventando aí, e que existe aqui. Então, tipo, nada tanto inventado. Às vezes está só no imaginário aqui. Porque a pronúncia muda, né? Hoje em dia, eu vejo algumas palavras em português que fazem sentido porque eu descubro aqui o significado. Porque como a nossa língua é uma língua latina, né, que vem do latim, então tem muita coisa aqui que a gente adaptou de outro jeito no Brasil. Então, aí a gente não vê o significado escancarado. Aqui não, aqui a gente vê já, por exemplo, uma coisa,
não sei, alguma coisa é feita para aquilo, entendeu? Por exemplo, se eu comprar um móvel, agora eu não me lembro de alguma coisa assim para dar exemplo, mas aquilo é feito para isso, o nome de uma coisa. Carregador de celular carga a bateria. Para você ver, carrega a bateria, não é o carregador. Ele carrega a bateria. Tipo, as coisas elas têm um pé da letra, assim. Aí tem coisas que você teve parecido, mas é isso que eu fui percebendo, então eu sempre prestei muita atenção no significado das palavras, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiquei assim, tipo, que é besta, mas tá ali e a gente não entende em português, mas eu entendi aqui. O nome, Renato. A gente fala e tá normal. Aí aqui, o nome se fala Rinato. Muda só a pronúncia e o I ali, né? Quando eu ouvi alguém falando... quando alguém falou assim, olha, porque aquela pessoa foi Renata, ela renasceu. Mesmo, gente, essa palavra, ela tá falando renascer, Renato. Nato é nascer. Porque a gente até pensa, a pessoa é nata, renasceu, mas a gente não usa muito com o nome, né? Aí eu falei, gente, mesmo... Tipo, tem palavras, isso eu tô dando exemplo besta, mas tem um monte de palavras que eu falo, gente, a língua portuguesa é muito extensa, muito cheia de coisas que às vezes passa batido. Então a gramática, ela é um jeito de organizar toda essa bagunça, né? Mas ainda não é fácil. É verdade. E para você ter uma ideia também, Paula, tem algumas palavras que acabam entrando em desuso, simplesmente porque elas vão se tornando arcaicas. Vou citar um exemplo para você. Delir. Você já ouviu a palavra delir? Não me lembro. E deletar? Choquei. Vou reusar essa palavra. A questão é que quando delir acabou entrando em desuso, é uma palavra arcaica, e foi devidamente substituída por deletar. Hoje, qualquer pessoa, qualquer adolescente, sabe o que significa deletar, que é apagar. Mas delir também significa apagar. Mas como ela caiu em desuso, acabou surgindo uma outra que substituiu. E sem dizer, eu acho que também uma coisa que ela altera muito no português aí no Brasil são os bordões. Eu acho que a gente tem essa veia cômica, e essa veia cômica, ela faz a gente ficar inventando moda, a gente fica inventando coisa. Então, na hora, vira dialetos, né? Na verdade, o bordão, ele vai virando um dialeto, ainda mais no Nordeste, que tem muito isso. E depois nem a gente entende o que vocês estão falando, gente. Porque no Nordeste é complicado. Eu tenho meu pai é pernambucano. Não entende nada. Tem palavra que... Se a mandioca, ela é a macaxeira e o aipim, então a gente já vê por aí, né? É verdade. Então... Agora... Diga. Tá, não, é que eu estou aqui com a camiseta Poetas do Tietê e acabei nem falando nada dessa trupe, que é uma trupe maravilhosa, que eu tenho a honra de participar. Então, vamos introduzir isso daí. Olha, então, só para... É um pecado que eu estou sentindo esse eco aqui. Eu quero pedir desculpa pro pessoal, porque eu não estou conseguindo entender como resolver esse problema do eco. Bom, enfim, vou tentar ignorar e peço a vocês que consigam ignorar também. Olha, você vindo de toda essa bagagem de Monteiro Lobato, dessa coisa de você querer fazer letras, quando você começou realmente a entrar em contato com letras, foi ali onde você viu que a poesia fazia parte de você? Sim. Eu comecei a memorizar poemas ainda no meu curso de letras, de formação, de graduação de letras, inspirado por vários professores, que agora não cabe citar, mas chegou um ponto que eu falei, bom, eu tenho vários poemas, mas deve existir algum lugar para apresentar esses poemas. Em 2011, se não me engano, eu
me falaram da Casa das Rosas. Lá na Casa das Rosas, parece que existe um sarau por lá. Então eu falei, não, vou ligar para lá para saber se é assim mesmo que funciona. Até que liguei para lá e marquei, e fui uma primeira vez, tropecei nas palavras, não consegui concluir o poema, na oportunidade era o Pezão que apresentava, e lá na Casa das Rosas conheci os poetas do Tietê, na Casa das Rosas. E a partir dali, exatamente, e a partir dali, fomos convidados a participar de uma primeira saída, né, dos poetas do Tietê. Foi no Parque do Ibirapuera, minha primeira incursão com os poetas do Tietê, e ali me fiquei maravilhado. Eu vi como as pessoas gostam de ouvir um poema clássico, e eu continuei por essa área, recitando os poemas clássicos dentro dos poetas do Tietê, e mais com essa pegada também dos poetas do Tietê, que sempre tem alguma novidade. O Paulo Dário é muito criativo, né, nessa parte, e sempre traz alguma novidade que a gente acaba incorporando na nossa vida. E foi assim que eu conheci os poetas do Tietê, dentro da Casa das Rosas, com o nosso querido e saudoso Pezão apresentando o sarau. Salve, Pezão, aonde você esteja, né? Pezão. Olha, o André tá dizendo aqui, uma turminha muito louca. É verdade. Uma turminha muito louca. É bom, né? Ah, é bom. Louco por poesia, né? Todo mundo tem um pouquinho de loucura, mas aí vem o André com o Rivotril dele e cura todo mundo. Isso é. Ele é outro, né? Você é um declamador e ele é um performático. Eu me lembro das vezes que ele se jogava no chão. Continua, viu? Continua se jogando. Ai, que bom, né, gente? Uma marca dele. Vai ter que se jogar, vai ter que fazer isso. Nossa, gente, olha. Como eu sinto falta, não vejo a hora de ver vocês também, sabe? Espero que logo, né? Agora, conta mais aí pra gente, conta algumas histórias aí que você tenha se surpreendido com os poetas do Tietê, nessas apresentações. Nossa, tem muitas. Poxa vida. É que nesses últimos 2 anos, nós acabamos ficando acolhidos, né, por causa da pandemia. Então, poucas oportunidades eu tive de encontrar com os poetas, porque eu sou do grupo de risco, né, tenho que ficar recolhido, mas tem muitas histórias boas, de visitas à Fundação Casa, visitas às penitenciárias, e principalmente, olha, um lugar que me marcou muito foi as visitas no céu do Jardim Paraná, que é Céu Paz, né, meu amor? O Céu Paz no Jardim Paraná. Oi? O Ocupaz? No Céu Paz, que fica no Jardim Paraná, no extremo norte no extremo da Zona Norte. É um lugar muito carente, tudo, mas que acolhe tanto os poetas, acolhe de uma forma que surpreende, comove, e acho que é uma das visitas mais marcantes para mim, acho que foi justamente no Céu Paz do Jardim Paraná. O projeto Ocupaz, o Paulo está dizendo aqui, ó. Projeto Ocupaz, isso mesmo. Que é muito legal. Então, porque as crianças são da periferia ali. Isso, é o extremo norte é o extremo da Zona Norte ali. Quase onde Como é que os pequenos eles reagem a esses poetas, assim? Eles ficam muito receptivos. Eles são muito receptivos. No começo eles ficam um pouco encabulados, um pouco envergonhados, mas daqui a pouco todos querem participar, todos querem falar poema, fala de TikTok para eles já saem na dancinha do TikTok, é uma beleza. Agora, o que precisa lidar com eles é essa questão mesmo daquilo que nós estávamos tocando no início da nossa conversa, a respeito de eles não estarem alfabetizados ainda.
E isso me preocupa um pouco. E não sei exatamente qual é a solução para isso, mas eu acho que a poesia é uma forma deles irem sentindo, deles irem se sensibilizando através da poesia, por meio da poesia. E motivando, né, também. É verdade. Porque tem aquela coisa de... Eu acho que em qualquer casa, mesmo uma casa simples... Eu sou da periferia do extremo sul. Mesmo ali, você tem uma biblioteca onde você pega um livro emprestado. Então, não é que tem... Não podemos também encontrar desculpa para tudo, mas eu acho que também é questão de motivar. Porque se a criança está motivada, mesmo se ela não tiver condição de comprar, ela vai na biblioteca da escola ou vai em alguma biblioteca pública, tenta ler o livro que tem lá. Porque eu acredito que, por mais que hoje a tecnologia ela disponibiliza no celular, no computador, não é a mesma coisa. Não, eu acho que nunca vai ser, porque a magia que é você pegar e entrar ali e olhar um livro de outra época. Nossa. Você olha... Eu tenho uma biblioteca aqui de doação, né? As pessoas estavam querendo se desfazer dos livros, e eu falei... Eu peguei um monte de livro. Manda pra... Aí a Elisa, ela ficou assim, besta comigo. Ela falou, mas por que você quer enciclopédia? Tem tudo no YouTube, tudo onde você quiser. Eu falei, você tá doida? Um livro desse tamanho, dessa grossura aqui, com umas fotos incríveis, você abre assim, uma informação vasta. Eu falei, você tá doida, nem... Aqui pra mim é a maior riqueza que tem, né? Você olhar com seus próprios olhos assim, você vê... eu acho que é outra imersão, não tem jeito. Por mais que a facilidade do digital, ela te dá o acesso a muitas coisas, mas não te dá essa imersão. É o cheiro do livro, tem pessoas que até cheiram o livro na hora da leitura, é o toque do livro, é tudo isso. Tem jeito. Isso. Levar um livro, né? A gente fica viciado, de onde a gente vai, leva um livro. E outra coisa, fazer as observações ao pé da página, como eu fiz aqui no livro do reitor. Sim. Eu acho que, eu acredito que essa introdução a gente precisa passar, porque às vezes dentro de cada pessoa não tem. Então, os poetas do Tietê fazem muito bem isso, de inspirar, de mostrar outra versão dos poetas, porque os poetas que as pessoas elas ainda têm na cabeça é aqueles que ficavam fazendo poesia de Romeu e Julieta, tipo, então a dinâmica mudou muito, os propósitos, as formas de apresentar. Então, os poetas do GT, mas também todos os poetas que estão com os mesmos objetivos de irem até o povo, né? Não ficar esperando que o povo venha até eles, porque essa coisa de ser um escritor, né? Ter um gabarito altíssimo, mas você não vai até as pessoas que vão até você numa saraiva pedir autógrafo, é muito fácil, né? É muito simples, mas a poesia, ela fazer esse trabalho que vocês fazem, né? Eu me considero do coletivo, mas eu não estou aí com vocês agora. Então, quem vão lá colocar a mão na massa são vocês. É um trabalho que as crianças, claro, vão incentivar a família. De alguma forma, vão fazer ver que tem alguma coisa diferente aí, né? Verdade. É verdade. E essa ideia também dos poetas do Tietê, de colocar a poesia nas bibliotecas, é uma jogada muito legal, porque aí quebra aquela ideia de que a biblioteca é um lugar... É silêncio, aqui tem que ser só para estudo, não. É um lugar de se falar poesia também, é um lugar de se debater ideias, como nós fizemos algumas vezes em algumas bibliotecas, e isso é muito legal, porque faz as pessoas resgatarem a ideia da biblioteca como um lugar não só de estudo, não só de silêncio, de meditação,
mas também de alegria, da poesia falada, da poesia ecoando pelos cantos da biblioteca. Eu acho muito legal essa ideia também. Olha, eu sou suspeita para falar, porque, como o Paulo ele colocou assim, ó, você é do coletivo. Eu sou do coletivo. Gente, vocês não sabem o amor que eu tenho por vocês. É porque eu não fico tietando vocês toda hora, eu não fico lá. Olha aí como é que vocês estão, não sei o quê. Que às vezes até acho assim, não sei porquê, né? Deveria. Deveria. Mas eu tenho muita gratidão por vocês, porque acho que as experiências mais lindas que eu tive com a poesia foram vocês que me deram, né? Então, isso tudo que eu vi com meus próprios olhos foi uma realização de desejos que eu tinha quando eu era pequena. Eu falava, eu mesma, quando eu era pequena, ficava inventando clubinho de leitura, que nunca ia para frente, né? Mas vamos escrever, vamos rimar, o rezar com amar, tipo, só uma riminha, né? Bem simples. Mas eu, depois de olhar para o lado assim, não via ninguém. Então, tipo, de certa forma, você já se sente solitário. E ver isso, ó, até vou aproveitar para falar uma coisa. A minha mãe levou o meu irmão para ver o último sarau lá na Casa das Rosas, hein? Ela levou, eu falei, mãe, leve. E foi. Não sei se ela chegou a falar com vocês, porque minha mãe ela não tá bem com problema no rim. Então ela vai. E aí ela não aguenta ficar muito tempo, não. Mas me mandaram provas que eles foram. Eu falei para eles falarem com vocês. Também não sei como é que eles não me contam tudo, né, gente? Felizmente está nessa distância aqui, o povo aproveita a correria. Aí você pergunta uma coisa, 10 anos depois te responde. Mas enfim, olha, achei que não tivesse ido. Achei que não tivesse ido. Não entendi muito, Paulo. Mas, enfim, olha, eu tô com vocês aqui, o que eu puder, que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem me chamar, que eu tô aqui à disposição. E o que eu puder fazer também para fazer o povo conhecer os Poetas do Tietê, eu vou fazer. E aí, vamos voltar aí nos Poetas do Tietê. Você também já publicou algumas poesias suas, né? Acredito que nesses mais de 10 anos aí, tantas poesias nos livros, né? Como as antologias, né? Você já escreveu algum livro? Não, eu tenho material já até pronto para, pelo menos para uns 2 livros, eu imagino, mas ainda não me animei, porque são tantos escritores e eu ainda estou pensando num projeto do primeiro livro. Vai. Meu, a sua cara, teu livro. Conta pra gente desse fascínio, né, que te levou a ser um professor. Como é ser um professor sendo também poeta? Você acaba influenciando os alunos com a poesia? Como é que você faz assim? O que a gente espera? Eu não sou professor de escola, eu tenho meu trabalho e dou aulas particulares. E nas aulas particulares eu costumo falar um pouco sobre poesia, mas em geral, o que o pessoal procura não é a poesia nas aulas particulares. O que eles querem, agora, por exemplo, eu estou com um aluno que vai prestar um concurso dentro do próprio Exército. Então, o que ele quer não é exatamente a poesia, o que ele precisa de interpretação de texto, precisa conhecer um pouco da norma chamada norma rígida, vamos chamar assim de norma rígida, para ele poder prestar o concurso dele. Mas, na medida do possível, sempre vou introduzindo também a questão da musicalidade, da poeticidade, porque é importante para o lazer mesmo, para o conhecimento geral. E aí, eu acho que aquela hora ela travou, estava tentando falar, eu acho que talvez o pessoal também tenha dificuldade na língua portuguesa, porque não vê que vai precisar, né? Não vê. Depois tem que correr atrás disso, porque precisa. Exatamente. E a pessoa,
A pessoa chega naquela urgência, não, eu vou prestar uma prova no mês que vem e eu preciso que você tire todas as minhas dúvidas que eu tive durante 19 anos de estudo. Não dá para fazer isso. Não dá. Se a pessoa vai prestar um concurso, se ela, com antecedência, ela sabe disso, ela tem que fazer como esse meu aluno atual. Está se preparando desde janeiro para o concurso que vai acontecer agora em outubro, no mês que vem. Aí falei, bom, você tem toda a chance de dar certo, porque já está se preparando, já está fazendo simulados, isso precisa ser com o tempo. Não dá para tirar todas as dificuldades, para sanar todas essas deficiências numa única aula particular de 1 hora. Isso não dá para fazer, não existe milagre. Precisa ler muito, fazer palavra cruzada, precisa ler, escrever, reescrever. Tem que ser dessa forma, senão não consegue. Não dá para a pessoa... Não existe milagre. Não existe uma fórmula. As pessoas querem dicas para passar no vestibular. Mas sem estudar, não dá. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. E quanto mais concorrido for o vestibular, tanto mais vai ser necessário. E é muito importante dizer, Paula, que hoje é um dia muito importante. Eu queria dizer isso também. Hoje, dia da capivara? É capivara? Hoje é o dia da capivara. A capivara representa os poetas de Tietê. Hoje, exatamente hoje, os poetas de Tietê fazendo 14 anos. Aê, bravo! Bravi! Parabéns a todos os poetas do Tietê. Eu acabei de ver aqui, ó, atualizou para mim o Facebook, porque ele tá igual psicografia, né? Ele vem indo além. Aqui. Aí eu vi agora os comentários e eu vi que a Elide escreveu aqui. Hoje é o nível dos poetas do Tietê, 14 anos, dia 14/9. Parabéns, poetas! Valeu, Elide! Ó, vou ter que comentar agora o que o pessoal está falando aqui, que ficou para trás, mas tem um monte de gente aqui. A Elide foi a segunda pessoa a comentar aqui, ela colocou, eu não sou recitador, bispoeta. Depois, o Johan, que estava aqui, né, ele participou do podcast de segunda, ele colocou, olha ele aqui, 2 artistas incríveis, que tudo. E o Jonatas Almeida também, que participou aqui do podcast, são todos artistas, gente, que está aqui. Ele escreveu, assistindo o podcast. Cissa, poemas curtos, ótimos de fazer na rua. Verdade. Aí o Jonatas de novo, que top, aula de cultura, amo artistas, amo arte em geral, por isso resolvi estudar e me aprimorar dentro do universo artístico. Aí a Cissa, SP, poetas do Tietê. E aqui, ó. Então é isso. Ah, ela falou que não viu minha mãe. Eu não entendi. Eu acho que minha mãe ela tá sentindo muita dor, estava sentindo muito frio também. Ela falou que ela conseguiu ficar o máximo que dava e foi. Mas eu acredito que talvez, meu irmão, eu vou perguntar direitinho, mas eu falei, vocês estão obrigados, gente. Vocês vão ter que ir num dia melhor lá, em outros lugares, que não tem só ali, vocês vão participar e vocês vão falar com o pessoal, né? Eu falei, vão assistir. Porque meu irmão é um poeta, o Gustavo, é um bom poeta. E eu falei, meu Deus, menino é novo, gente. Vai lá, leva ele, pra ele ver. Aí depois, olha só, gente, uma coisa muito legal que aconteceu. Depois do dia que ele foi lá ver a poesia, até ele me mandou um áudio hoje, que eu fiquei muito feliz. Ele falou, Paola, agora eu tô indo em lugares onde eu tô descobrindo a cultura. Finalmente, eu tô falando assim, tipo, estimulou com que ele fosse em outros lugares. Aí como minha mãe não pode ir com ele, ele vai e sai. Agora tá indo lá com os amigos. Tá... Falei, é isso mesmo. Tem que ir ele falou que comprou livro. Ele falou que no dia lá ele comprou 5 livros. Agora eu não sei da onde e como, gente. É que ele tá lendo livro de poesia. Importante que tá lendo. Mas eu falei, eu quero que ele compre os livros dos poetas, né, de todos os poetas, leia primeiro de mim, depois ele me passa, né, as informações.
Para você ser meu leitor. Mas aí, agora que eu li um monte de coisa aqui, vamos voltar, né? Você falou que você é sonhador. Isso é muito legal, essa coisa de ser sonhador. Aonde você atribui ser sonhador? Na vida? O que você caracteriza a você mesmo assim como um sonhador? Conta pra gente. Eu acho que é na poesia mesmo, porque a poesia faz sonhar. Alguns músicos dizem que eles andam e veem as notas musicais no ar. Eles veem todas as notas musicais. Eu, como modestamente me considerando poeta, eu vejo poesia no ar. Eu olho para para um letreiro, vejo poesia. Olho para uma nuvem, vejo poesia. Então, esse é o meu sonho de poesia mesmo, de ver poesia para todos os lados. Nossa, isso é muito poético, isso já é poético. Isso é muito interessante, porque você vê a beleza das coisas, né? Você vê o intrigante das coisas, né? Porque às vezes não é só o belo, mas vê uma coisa que te chama atenção para querer falar, né? Isso é muito importante. Exatamente. Vê como você pode ser o próximo escritor já com livro. Você tem toda a veia do escritor também. Porque o escritor, ele precisa ter essa alma, né? Porque eu acho difícil você conseguir ser uma pessoa que está sempre lendo, sempre consumindo poesia dos outros e não escrever. É muito difícil. Porque naturalmente você vai acabar querendo escrever. Vai sair alguma coisa de você vai ter o resultado disso, né? Agora me conta também, conta aí pra gente sobre as suas 300 teleaulas. Conta do seu canal aí, do YouTube. Foi mais um efeito pandemia. E um efeito também da minha maior incentivadora, Elide Nascimento. Aí ele falou, poxa vida, você tem aí todo esse conhecimento, por que não passar isso, distribuir isso em forma de teleaulas? Eu falei, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? De repente, um belo dia, ela me aparece em casa, já com um quadro, para poder dar as aulas, tudo improvisado, né, porque tem professores que têm todo um estúdio, que tem lá uma lousa eletrônica, e eu falei, não, eu não tenho nada disso, então vamos começar com o que eu tenho. E foi assim que começou a ideia das aulas, eu me entusiasmei, comecei a gravar todos os dias da semana mesmo, até que fomos gravando todas essas aulas, fui aprendendo a dividir, fazer as playlists. Então, para cada assunto, para cada tema, tem lá um número de aulas. Por exemplo, no caso de verbos, tenho 69 teleaulas só falando de verbos. Dos pronomes, tenho lá mais tantas aulas falando só de pronome, e assim por diante. E ainda pretendo continuar gravando mais teleaulas, mas aí agora eu gostaria de gravar essas teleaulas falando sobre um tema que fosse um tema provocado pelas pessoas. As pessoas vão me provocar e aí eu gravo de acordo com a provocação das pessoas. Aliás, é uma forma até de mostrar como surge algumas pessoas falam de inspiração. No meu caso, não é inspiração, no meu caso é provocação. Quando eu sou provocado, eu escrevo. Exatamente, porque uma vez perguntaram pro Goulart não é Goulart de Andrade, não, é um poeta que já partiu, perguntaram para ele, lá na Casa das Rosas mesmo, o que o fazia escrever. E ele falou lá o motivo que eu fazia escrever, e aí eu comecei a pensar, o que me faz escrever? O que me motiva a escrever é a provocação. Sou provocado por situações, sou provocado às vezes por uma imagem, eu vejo a imagem e penso num poema. O quê? Goulart? Ferreira Goulart? É o Ferreira Goulart. É o Ferreira Goulart.
grande saudoso Ferreira Goulart. Eu já fiz uma caricatura dele. Já fez? Já viu? Ah, tá. Não, eu fiz uma caricatura dele. Ah, você fez? Ah, legal. Legal. E é isso. Uma coisa que eu pensei, que eu acho que você me lembrou demais, que eu assistia muito na TV Cultura. Agora eu não sei se eu vou acertar o nome, porque faz tanto tempo que me lembrou a memória isso aí. Acho que era o professor Pascoal. Professor que ensinava algumas dicas de língua portuguesa. Pasquale. É o Pasquale. Pasquale Ciproneto. Então, eu adorava ouvir as dicas que ele dava. Você pode ir nesse estilo que ele dava essas dicas, assim, essas pílulas, fazer, sabe o Stories? Sim. No Facebook? Tem também o Sim. Reels. Você já fez? Os Reels. Não, nunca fiz. Tenta. Porque eu acho que é Mas muito legal. É muito legal. Até porque, pensa numa outra coisa. Não é só o brasileiro que quer aprender português. O estrangeiro também. Não tenha dúvida. E não é fácil. Por quê? Recentemente, eu fui procurado por um aluno sírio que fala inglês. Como é que se ensina português para um aluno sírio que fala inglês? É o meu desafio. Meu Deus, que doideira. E aí? Vou aprendendo, né? Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Então, até eu acho que a coisa difícil de um estrangeiro aprender nossa língua é porque, como você falou, a gente fala de um jeito, mas escreve de outro. E isso é difícil numa outra língua, porque a maioria das línguas você fala do jeito que você escreve e vice-versa. A minha experiência, eu estou aprendendo inglês. Ali é uma coisa um pouquinho mais flexível, que o inglês é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Mas o italiano, do jeito que você pronuncia, você vai ler, você vai pronunciar, você vai falar, senão o povo já fica te olhando assim, não te entende, eles não entendem. Tipo, muitas vezes a minha pronúncia, porque tem palavras que são iguais. Aí, como você falou, o acento da gente é mais para trás, e o deles é mais para frente, na mesma palavra. Tipo, música, às vezes não tem acento. Palavras que são assim, aí, às vezes eu vou e falo uma palavra com um acento diferente, mas é a mesma palavra. Eles olham assim, o que você está falando? Tipo, aí eu tenho que, tô falando o que eu tô falando de errado. E já no Brasil, não, se a gente falar com acento errado, com não sei o que, a gente se entende. Isso é muito louco. E aí, para uma pessoa que vem de fora, ela olha essa bagunça e fala, meu, não entendi. Para você ter uma ideia, olha a diferença do português que é falado do lado de cá do Atlântico e do que é falado do lado de lá do Atlântico, em Portugal. Verdade. Olha, tem vários técnicos do futebol vindo trabalhar aqui no Brasil. Um dos primeiros que vieram foi o Mister do Flamengo. Tinha que ter legenda embaixo do que ele falava para a gente poder entender aqui. Para você ter uma ideia. E isso deve valer também para eles com relação às nossas novelas. Porque tem algumas novelas brasileiras que vão ser mostradas lá em Portugal e eles ficam horrorizados com a nossa pronúncia. Eles falam que não, esse português falado no Brasil é um português com açúcar. Eles dizem que o nosso português é um português com açúcar. Nossa, você não tinha ouvido. Para o meu ouvido, o português falado em Portugal é um português duro, é um português muito rígido, muito paradinho. E aqui não, aqui alguns linguistas estão dizendo até que já existe uma língua brasileira muito diferente do que Sabe o que o pessoal fala? Primeiro que tem uma certa ignorância, né? O povo não sabe que a gente fala português. Então, muita gente vem falar comigo, né? Sabe que eu sou brasileira?
Ele fala, olá, como estás? Eu falo, não sei. Falei, Não meu, eu brinque. não falo espanhol. Porque a gente é o único. Porque a maioria dos outros países, né? Todos os países, sem ser o Brasil, fala espanhol, ali na América do Sul. Aí, passando essa barreira, aí o povo vem e fala: ah, mas como é que se fala? Você fala brasileiro? É, Falo português. mas está quase, estamos quase chegando Mas é lá. verdade. O professor doutor Marcos Banho, que é um linguista conceituadíssimo no Brasil, ele defende muito uma língua brasileira, que é totalmente diferente do que é falado em Portugal. Quando eu estava fazendo o curso de letras, nós fomos na PUC participar de um congresso de países lusófonos. Nós, brasileiros, falamos de improviso. Os portugueses e os outros países lusófonos trazem um texto escrito. Quando os portugueses começaram a ler o texto deles, eles leem numa velocidade, eu só conseguia entender quando eles falavam, portanto, a única coisa que eu entendia. Virei para o professor de linguística, falei, Vlad, você está entendendo alguma coisa que eles estão falando? E ele, nada, não estou entendendo nada. Para você ter uma ideia, todo mundo falando português, todo mundo, mas sem se entender por quê? Porque a velocidade da fala deles é diferente, eles comem as vogais, eles não, parece que não gostam. Eles não gostam de vogais. Até o portanto, nós enchemos as vogais. Eles não, eles falam portanto, como se não existissem as vogais. Verdade. Então, só para você essa diferença que existe entre o nosso português, que é quase um brasileiro, e o português falado do lado de lá. Ai, olha, eu acho que depois que eu saí do Brasil, a saudade, ela te faz ver as coisas também. Você nem estava prestando atenção, né? Uhum. E hoje eu percebo que esse dialeto que a gente tem, não só do Nordeste, mas também em todo lugar a gente tem alguém que fala dialeto, né? Mas eu acho que essa alegria na fala que a gente tem, esse modo de se expressar, ele deixa a língua totalmente diferente. Porque eu ouço, por exemplo, o pessoal de Angola, porque agora eles estão ficando meio famosos, né? Assim, o pessoal tá indo pro Brasil e tá ficando meio famoso. De Angola ou de algum outro país que fala português. Mas Portugal, ele tem, acho que essa dureza de Portugal é a dureza da Europa. Sim. Porque a Europa é muito mais dura, o abraço é duro, só se você conhece realmente. Acho que a Itália é um pouquinho mais aberta, mas ainda dependendo de onde é, o povo é duro. E Portugal, eu acho que eles têm ainda essa coisa, eles falam muito para dentro, na garganta, e a gente fala muito anasalado. Sim. Já muda tudo nisso aí. Porque até mesmo sendo anasalado, eu percebo que eu tento falar algumas palavras em italiano, eu sofro demais. Porque a gente fala tudo fechado. Tipo, Adriana. Quando eu vi essa diferença, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, gente, no Brasil a gente fala com o nariz. Meu Deus. E aí, eu percebi que eles falam Adriana, Ana. Eles abrem a boca, Adriana. Então, a estrutura da boca deles é mas a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui falando assim, tá feliz, nem percebe que a gente tá assim. Então, eu acredito que também essa coisa fisiológica nossa, de ser um povo muito comunicativo, faz a expressão mudar totalmente. Porque Portugal, eles são, eu não vou julgar porque eu não conheço, a maioria nunca fui para Portugal, deve ter coisas ali que são muito boas, mas o português, a gente toma um choque já do som, porque ele é muito fechado, então é muito... Então, eu acho que dá um choque.
eu acredito que para eles também não deve ser fácil, né? Ir para o Brasil Sem lá, dúvida. ficar imerso, a gente falando vários ritmos diferentes, mas não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que como Portugal, ele ficou um bom tempo ali como Rio de Janeiro sendo capital do Brasil, eu acho que quem pegou ainda esse sotaque deles é o Rio de Janeiro. Porque quando eu vejo um Verdade. carioca falando, eu falo, gente, o carioca, ele tem o jeitão do português. Aham. Porque também tem essa coisa, assim, né, ó. E é muito interessante isso tudo. Porém, também acredito que esse brasileiro aí que a gente deveria ter, né, a língua brasileira, vem por causa também dos índios, né? Porque a gente tem muito a influência dos índios, né? A linguagem, Nós- tipo, vários lugares com nome indígena. a nossa língua é fruto de uma globalização de vários presentes, eu posso chamar assim, que nós recebemos, tanto da cultura indígena, cultura africana, é um conjunto. E agora, mais do que nunca, né, com a globalização propriamente dita, e recebendo até, o pessoal fala empréstimo, na verdade não é nem empréstimo, porque nós não vamos devolver para eles. Então, são palavras que se incorporaram na nossa língua e que não tem mais volta. Tem um deputado aqui do Brasil que ele tentou banir os termos estrangeiros da língua portuguesa. Isso não dá certo. Por quê? Por exemplo, só para citar o exemplo do futebol, que acabou se tornando para nós futebol. Nacionalmente, para qualquer pessoa, mesmo que ela não goste, se você perguntar, o que é o futebol? Ah, futebol, Brasil, futebol. Já vão associar com aquele esporte que se joga com a bola. Agora, segundo esse deputado, se nós conseguíssemos banir o termo futebol e colocar uma palavra composta exclusivamente com termos que lembrassem a nossa língua, o latim, se chama ludopédio. Que? Isso mesmo, ludopédio. Ludo de jogo e pédio de pé. Ludopédio. Agora, se você perguntar de norte a sul, o que é ludopédio? A pessoa vai falar, hã? Exato. Não dá, gente, não dá. Futebol está incorporado, assim como a abajur, assim como shopping. Somos todos felizes. Forró. Todos felizes. Olha, é impossível. Até mesmo vivendo aqui em Milão, até toda a Itália, eles não falam final de semana igual a gente. Eles falam weekend. Sim. Weekend. Que quer dizer, a gente... Claro, a gente tem uma coisa um pouquinho exagerada também de falar algumas coisas assim, porque eu acho que o brasileiro, ele não vê o valor dele e acaba querendo imitar os padrões dos Estados Unidos. Mas é impossível você não falar alguma coisa americana. Não. Ou inglesa, porque não é só nos Estados Unidos que se fala inglês também, é a mesma coisa aí do português. Um monte de país fala inglês. Então, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, então, tudo aí tem esse inglês. Mas uma outra coisa também que eu estava pensando sobre isso... Ai, gente, fugiu agora que eu vou falar isso. Meu Deus do céu. Enquanto você pensa, cortes também, agora você imagine essa questão da incorporação dessas palavras que chegaram para ficar. Imagine eu dizendo assim, eu vou com a Elide ao centro de compras. É muito mais fácil dizer, eu vou ao shopping com a Elide, ou eu vou com a Elide ao shopping. Todo mundo sabe, as crianças adoram ir ao shopping, as crianças adoram ir ao McDonald's, e somos todos felizes assim. Não tem muito o que mudar agora nisso aí. Acho que é mais a valorização do que a cultura nossa. Aí valorizando isso e acrescentando essa... Eu acho que o brasileiro ele precisa conhecer que é brasileiro.
É verdade. Porque eu estando fora, sabe quantas pessoas olhavam a minha cara e ficavam assim, tipo, o que tá fazendo aqui? Você é doida? Doida? Você que é doido. Aí o pessoal falava, por quê? Porque para muita gente que conhece o Brasil, porque também tem um pouco o lado ruim, que é vendido ruim, né, para os estrangeiros, que eu aqui assisto comédia, essas comédias pastelão aqui, vira e mexe eu ouço Brasil, eu vejo lá as comédias dos anos 80, 90, que eu olho e fico assim, ó o que o povo pensa que é Brasil, pensa que é só carnaval, e, né, eu acho que o pessoal, eles têm essa visão de que assim, o Brasil é quente, já isso daí já é muito bom, porque aqui, os 3 meses que é calor, o povo não quer saber de mais ninguém, quer saber de aproveitar o sol enquanto é possível. E a gente tem praias, lugares maravilhosos, que por mais que aqui também tenha, é uma quantidade muito menor, né? É muito menor. Você vai lá, Fernando, acho que travou. Agora foi você. Ai, ai, ai. Se estiver me ouvindo, tenta fazer carregar a página. Então, né? O pessoal aqui, eles acham que. Caiu. O pessoal aqui, eles acham que a gente tem tudo, né? Se a gente não tivesse violência, pudesse comprar as coisas com o nosso próprio dinheiro e desse esse poder de compra, é lógico, obviamente, que a gente gostaria muito de viver no Brasil, né? Eu não iria sair do Brasil se a gente tivesse tudo, né? Golpe no Vaticano, derrubaram. Como assim? Derrubaram o bispo. Agora que eu entendi. Nossa, meu, não tô acreditando que eu caí nessa. Paulo, você me fez cair nessa. Deixa eu ver aqui o que o Paulo falou. Europeu é rico, quem é duro é nós. É verdade. Mas em compensação, a gente é rico de carinho, de amor, de emoção, e eles são duros às vezes nisso aí, viu? Demonstrar, oh, meu da mãe, demonstrar sentimento às vezes não é fácil. Várias vezes eu conheci o pessoal, aí a gente no Brasil, a gente já acaba de conhecer, aí se é um amigo de um amigo, a gente já vai abraçando, a gente já vai querendo beijar, né? Que várias vezes eu tive que dar uma freada, porque meu impulso era abaixar as mãos. Porque o pessoal não está acostumado como a gente de conhecer já com essa alegria, né? De, que legal te conhecer. Então, o povo não só daqui, mas acho que de todo lugar, até mesmo o que eu estava vendo, o pessoal da, da parte africana, eles veem o Brasil como um lugar muito rico. Claro que, em comparação com alguns países ali africanos que falam português, é uma grande oportunidade. Eu acho que é como ver hoje, muita gente está vendo Portugal, né? Sai do Brasil, vai lá para Portugal, tem oportunidade de dinheiro, tem oportunidade de que você está na Europa, mas o Brasil é a Europa inteira em um país só. Então, isso aí é a coisa mais interessante que tem no Brasil, né? Sem dizer que a gente consegue andar de cima a baixo falando português, por mais que tenha dialeto. E aqui, por exemplo, por mais que você vá para vários países e é interessante essa cultura, você não vai falar a mesma língua. Tem lugar que você não entende nem o que está escrito, que dirá o que está pronunciando, russo, né? O povo que tem aqui pro lado, né? Não só esses países, mas tem vários países aqui que você fala, é lindo, maravilhoso, mas não sei se eu tenho coragem de ir lá sem saber falar inglês, porque a língua é totalmente diferente. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo contatar o bispo. O que aconteceu com esse golpe no Vaticano? Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Vamos dar um tempinho. Agora aconteceu alguma coisa lá com ele. Elidio, você tá por aí?
que aconteceu com o bispo? Ele não está conseguindo entrar? Me fala aí, por favor. Tenta pegar o link e entrar de novo nesse mesmo link. Agora, vamos esperar. Vamos aproveitar que hoje a gente está comemorando 14 anos. Vou ler alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vou ler a minha poesia, depois, se der tempo aqui que ele não tiver vindo, vou ver uma outra poesia. Olha só, eu fiz uma poesia, né, que está aqui neste livro, nesta antologia, Poetas do Tietê. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E eu escrevi o Presta Atenção. Vamos lá ver. Ei, 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 olhe nos meus olhos, não abaixe a cabeça, estou aqui, me reconheça. Pode me curtir e dizer pessoalmente o que você me escreveu? Pode esquecer de postar algum comentário breve e me deixar te abraçar, acariciar? Esse momento esperei para sentir sua presença, então pare. Abre os olhos e a tua cabeça, entenda. O tempo passa, escapa pelos ponteiros e pontas dos dedos. E assim, não serei mais eu, uma daquelas menininhas das vielas e ruínas, a garotinha que caminha escondida de si, fazendo check-in de onde está, para estar na telinha touch. But já vi essa cena se repetir antes, afastando quem está perto por causa desse objeto predileto. E por vezes a falta de compreensão e de pontuação faz a briga de um irmão ser a mais óbvia opção. E o que fazer num mundo cheio de tecnologia e carente de emoção? Como ter a atenção, atenção, atenção? Pois proponho o que pode parecer sonho. Amar mais do que falar que ama, vivenciar, não se limitar. Não permitir que a mentira roube a cena, por isso tenha coração e consciência. Menos ostentação, todos podemos ser irmãos. E lembrar dos tempos de necessidade, para evitar a vaidade. E abraçar alguém é trocar mais que tapinhas nas costas. Sorrir feliz não tem preço. A alegria contagia muito mais que uma tela fria, sozinha, cheia de armadilhas. Sentar-se com amigos é compartilhar momentos de abrigo, carinho, coisas e caminhos de vida, não só um copo de bebida. Se for necessário, reflita, mas decida viver você sua vida e não ser apenas turista. Isso aí é o que eu escrevi. Eu acho que, infelizmente, tem muita coisa que a internet, a rede social, ela tá tirando, né, essa proximidade, essa troca de experiência do dia a dia, né? Enfim, vamos ver aqui que eu vi que o Paulo mandou. Entendi. Oh, meu Deus. Paulo Daura, ele mandou aqui uma mensagem, disse que o bispo não vai voltar, ficou sem bateria. E não, assim, se alguém está ouvindo, Elide, você não tem um telefone que poderia emprestar para ele? Estou pensando em algumas soluções. Só você compartilhar o mesmo link através do WhatsApp, se quiser eu mando. Você clica lá, faz a mesma coisa. Ou por um computador. Senão a gente também pode marcar um segundo bate-papo para a gente dar continuação nessa conversa aqui. Vocês que sabem. Me deem alguma resposta, gente, por favor. Vou aproveitando enquanto não vem a resposta para poder dizer
que vamos festejar os poetas do Tietê, gente? Vamos festejar. E quem não for poeta do Tietê, que estiver aqui, que for ver depois, e estiver em São Paulo, vão ver o pessoal dos poetas do Tietê se apresentando, vão lá na Casa das Rosas, tenta conhecer o grupo, quem tiver alguém que também é poeta, que gosta, convida para ir ver os poetas do Tietê, são pessoas maravilhosas, que são pessoas muito generosas, então tem sempre essa abertura no grupo para poder fazer as pessoas elas estarem no meio, se sentirem também parte dessa poesia. Então, aproveitem, né, que tem um lugar, que tem pessoas que fazem uma poesia assim para os outros, não para pra virarem, sabe, para estarem no pedestal. Então, vamos valorizar a arte, vamos valorizar aí que chegou aí nos 14 anos também, vamos festejar. Quem puder comprar os livros e dar de presente para o pessoal, gente, vamos mudar a realidade com um pouco que a gente pode fazer. Cada um fazendo um pouco, já está mudando muito. Então, vamos tentar ajudar as pessoas a conhecerem a informação, a arte, a cultura, já que muitas vezes não chega de um jeito natural, não chega da televisão, não chega às vezes na própria escola. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, de que se a gente gosta de alguém, se a gente quer bem uma pessoa, a gente oferece opções, né? O que vocês acham? E eu estou vendo que não vamos voltar, é um pecado, mas dá mais um minutinho, vai. Vamos ver aqui uma outra poesia enquanto isso. Deixa eu ver. Vou mostrar fotos. Olha só, gente. Fotos. Pessoal aqui, ó. Deixa eu ver aqui se está mostrando. Vou mostrar as fotos dos poetas de GTA aqui, olha. São pessoal que participa aqui, ó. Os projetos. Sarau de Asas Abertas. Poesia na Faixa, que é um projeto muito legal, gente. Olha. Vou mostrar essas fotos aqui. Eu tô precisando também de alguns livros, gente. Pedi para minha mãe me mandar os livros. Olha aqui, ó. Aqui é o Sarau na Casa das Rosas, quando o Pezão tava com a gente, né? Tava aqui no mundo com a gente. Agora ele tá em todo lugar. Eu acredito que é assim, o espírito essência agora ele está livre, né? Olha aqui, Poesia na Faixa, quando eu tava fazendo também os projetos de Sarau, né? Tem até uma foto minha aqui também. Deixa eu ver aqui. Que foi exatamente o dia que eu comecei com vocês, gente. Deixa eu ver, tá aqui no começo. Eu vou mostrar aqui porque é legal. Espero que esteja dando para ver aí. Mostrei, né? Aqui. Esse aqui foi o dia que eu conheci você, gente. Exatamente, esse aqui a gente estava em Interlagos, né? Olha só que legal. Aqui, olha eu aqui, eu tô aqui, ó. Aqui, quando vocês estiveram aqui, é no Terminal Jardim Ângela, lá perto da minha casa. Olha aqui. Se eu mostrei. Aí o Marginal Tietê, né? Ali o Rio Tietê. O André. Acho que quem? Cadê? O Miró. Os poetas.
Paulo. Olha que bacana, gente. Olha tanto de coisa que o pessoal... Olha aqui. Esses poetas aqui têm uma história muito linda, gente. Vocês são, olha, incríveis. Olha que tá... Nossa, gente, quanto tempo. Tem foto aqui, vocês estão jovens, gente. Olha aqui. Não dá nem para reconhecer o Carangue Júnior, gente. Novinho, novinho, novinho. Aí, olha só, tem umas curtas poesias aqui, ó. Vou ler deixa eu ver de quem aqui. Elide Santos, olha só. Sempre que me cinderelam, sapateio. Muito boa. A Cissa. Coração vem de tudo. Coração vem de tudo para mudança de ramo. Vai abrir uma confeitaria. Vou pensar em doce. Todo dia. Gente, tem umas poesias aqui, ó, curtas também. Esse livro aqui, ó, tem de tudo. São essas curtas poesias. Tem várias aqui, tem muita, gente. Olha. Poesias na faixa. São as curtas poesias que são feitas na faixa, né? E aí tem vários, olha, gente. Isso aqui é porque eu tenho só esse livro aqui. Não deu tempo, não tenho respostas, então eu vou fechar aqui, vou terminar o podcast. Infelizmente, caiu por causa da bateria, mas estou muito feliz da conversa que a gente teve. Fernando, Bispo, a gente pode conversar em outro momento, a gente pode fazer uma segunda vez, até vou tentar agora descobrir por que eu estou com eco, não entendi. É isso, gente. A gente vai tendo os nossos desafios, a gente vai encontrando solução. Aqui, ó, a Elide disse que ele prefere remarcar outro dia. Perfeito, vamos marcar outro dia sem problema nenhum. Já vamos ver. Depois eu entro em mensagem aqui e a gente conversa. Fica tranquilo. Aqui é um lugar que a gente pode até fazer um dia extra, se você quiser, tá? Para você participar, para a gente manter esse raciocínio aqui quente. Muito bom conversar com você, Bis Poeta. Adorei. Tem muitas curiosidades. Eu, sinceramente, assim, eu tive que até me frear um pouco por causa desse eco, né? Mas vai ser muito legal. Eu quero até propor, aproveitar o dia, né, que a gente está festejando aqui, os 14 anos dos Poetas do Tietê, e vamos fazer uma edição, aí eu não sei se vocês todos topam, aí vocês me digam, a gente fazer uma edição com todos os poetas do Tietê, fazendo tipo uma videochamada, e todo mundo tá meio ali falando um pouquinho sobre a poesia, fazer como se fosse um sarau. O que vocês acham? A gente pode fazer alguma coisa juntos assim. E aí a gente faz aqui para o público, para eles verem como é que é os poetas do Tietê. Então, essa também é uma ideia. Aí vocês me contam se vocês querem, se vocês topam, o que vocês gostariam de fazer. Se vocês também fizerem alguma coisa e quiserem me incluir, estou aqui também. Então, vamos ver aqui. Sim, no terminal, Ângela, verdade. Aquela foto ali, Bom, gente, é isso. Gostaria de falar mais com vocês aí, mas realmente, não só a bateria, eu também estou aqui com esses problemas técnicos que eu espero que o momento ele passe, por favor, porque eu estou aqui tentando entender a parte de TI, mas também estou com um modem aqui que está dando problema não só para mim, porque eu ainda uso a internet para fazer a radiola, mas eu estou realmente com um problema aqui que não está sendo sanado, e a Elisa trabalha aqui com a internet, ela que está sofrendo muito mais do que eu, então não posso às vezes nem reclamar, porque eu ainda estou conseguindo fazer as coisas. Enquanto não resolver isso, eu vou contar com a paciência de vocês e agradeço demais, porque eu sei que mesmo tendo esses perrengues, o pessoal está firme e forte aí, comparecendo, ajudando, sendo também as pessoas importantes aqui para serem o convidado, para a gente conversar, para a gente poder trocar histórias.
Então, eu estou muito feliz com cada história que eu posso ter a oportunidade de conhecer a mais. E hoje, ter tido também a oportunidade de falar sobre os Portas do Tietê, fazendo esses 14 anos. Gente, vocês estão fazendo 14 anos, vocês sabem o que é 14 anos para um grupo, um coletivo de poesia, pessoas que fazem acontecer a arte, não ficam, sabe, só esperando. Que a arte, ela tem muito isso, você não é o artista só aquele que faz, você também tem que levar para o mundo, né? A arte tem que estar onde o povo está. Então, agradecer também a todas as pessoas que dão apoio à arte, os amigos que consomem, os amigos que condividem, né, que compartilham as coisas que a gente faz aqui no Facebook, YouTube e tudo mais. Então, vão conhecer também o trabalho do Fernando lá no canal de YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo de hoje os lugares onde vocês podem achar o Fernando Bispo, né, da Silva, o Bispoeta. E vão lá, vão aprender, gente, um pouquinho mais de língua portuguesa. Até eu tô querendo ver todos os 300 vídeos lá, porque eu adoro aprender. E, principalmente, eu acho que a gente tem que honrar também uma língua que é a nossa, né? Não só pegar e aprender por desespero, que a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu acho legal, porque é manter viva uma língua que é tão bonita, sabe? O ritmo nosso e tantas coisas assim. Então, vamos dar essa força aí uns para os outros, que a gente vai longe, tá? Então, agradeço a todos vocês. Paulo, Cissa, Elide, todo mundo aí que passou por aqui, a gratidão e até o próximo podcast Radiola de Histórias. Semana que vem tem Elide aí na quarta-feira. E a gente se fala, né, em breve. Eu estou aqui segunda e quarta, às 4h30 da tarde no Brasil, às 21h30 aqui na Itália, gente. Então, tô indo embora. Tchau, gente.